Medicina, a arte de doar amor. E muitas vezes eu faço aos médicos que passam pelos nossos cursos a seguinte pergunta: doutor, eu não estou necessariamente interessado no seu currículo, na sua formação, no seu conteúdo teórico, mas eu estou interessado em que o senhor seja capaz de responder uma pergunta. Quando o senhor sai da sua casa, deixa a sua família, vai para o seu local de trabalho, aposta-se numa cadeira e passa a interagir com pessoas, o senhor está genuinamente doando amor? Existe um conceito que pode parecer redundante, mas que ele exige algumas reflexões para que nós possamos extrair dele algumas lições que podem redundar em uma melhor qualidade de saúde. É a medicina humanizada. Alguém poderia me perguntar, mas Ítalo, ser médico não significa necessariamente ser humanista? Infelizmente a resposta é não. Ao contrário, em muitos redutos que se pratica medicina, nós vemos todos os predicados, menos a preocupação com o humano que está na nossa frente. Muitas vezes, e eu digo isso porque eu clinico, eu estou não só engajado com o ensino, mas também estou engajado com o atendimento onde eu procuro compartilhar o meu conhecimento e oferecer os meus serviços a pessoas que busquem melhor qualidade de vida. Não é incomum, aliás, é muito comum e muito frequente nós recebermos em consultório aquele paciente que chega e nos diz: doutor Ítalo, eu estou aqui porque vim de um outro profissional que se preocupava muito mais em olhar para exames de laboratório do que me escutar. Eu cheguei para ele várias vezes e disse: doutor, preste atenção, chega no final de semana eu ganho 3 quilos, eu ganho peso com enorme facilidade, eu perco peso com enorme dificuldade, eu não consigo me concentrar, a minha memória é cada vez mais falha, a qualidade do meu sono é cada vez pior, a minha autoestima está cada vez menor, eu me olho no espelho e gosto cada vez menos do que estou vendo. O senhor não acha que eu tenho algum problema hormonal? E o profissional olha para uma folha de papel com uma série de números e diz: não, a senhora está perfeita. Eu nunca vi uma mulher mais perfeita do que a senhora em toda a minha vida. Então, essa discrepância não pode ter coerência, porque uma mesma ideia, nós não podemos ao mesmo tempo estar certos e estar errados. Ou eu tenho que estar certo, ou eu tenho que estar errado. E obviamente que se uma corrente está certa, a outra necessariamente tem que estar errada. O que é que está errado em tudo isso aí, hein? O que é que está errado é que nós elegemos exames de laboratório como principais norteadores das nossas decisões médicas no dia a dia. Esquecendo que pessoas não são números em pedaços de papel. Pessoas não são resultados de um exame sofisticado. Pessoas precisam ser ouvidas. E é disso que nós estamos falando. 2 aspectos do humanismo. Primeiro, buscar voltar os olhos mais para as pessoas que nos procuram e menos para os exames complementares. Entendermos de uma maneira definitiva que o exame, por mais sofisticado e complexo que ele seja, ele nunca vai passar de um recurso complementar ao diagnóstico. O que significa isso? Que quando eu peço um exame, por mais sofisticado que ele seja, por mais acurado que seja a técnica pela qual ele foi realizado, ele nunca vai passar de um complemento auxiliar ao diagnóstico. O que significa isso também? Que quando eu peço um exame, o meu cérebro já concebeu que existe uma hipótese diagnóstica que pode ser confirmada com maior resolutividade ou menor resolutividade, de acordo com aquele número que me trouxe uma interpretação subjetiva de um fenômeno que está acontecendo no organismo daquela pessoa. O corpo humano, ao longo do tempo, foi fragmentado em especialidades. Não estou dizendo que não são importantes as especialidades, mas o que eu estou dizendo é que, se um médico envereda por uma determinada área da medicina, ele se transformou num cardiologista, ele se transformou num reumatologista, ele se transformou num imunologista, ele se transformou num traumato-ortopedia, não importa em que ele se transformou. O que ele não pode jamais perder é a noção de que o corpo humano é um todo. Todos os órgãos do nosso corpo conversam uns com os outros. A pele conversa com a retina conversa com o intestino, o coração conversa com o cérebro, as suprarrenais conversam com os ossos conversam com o sistema imunológico. Então não existe essa segmentação, não existe essa quebra, não existe esse fracionamento. O corpo humano tem que ser sempre visto como uma unidade integrada e equilibrada. E a partir do momento em que eu perdi essa visão, porque parti para uma determinada área e esqueci ao mesmo tempo que esse todo permanece, eu estou perdendo a prática do humanismo. Eu estou perdendo a capacidade de olhar para o indivíduo como um todo, na sua integralidade
e na sua unicidade. E é disso que nós estamos falando aqui. Voltarmos a praticar medicina tendo o humanismo como a nossa principal metodologia de ação. O humanismo não é apenas olhar para o ser humano como um todo. O humanismo é gostar de gente. O humanismo é tratar pessoas pelo nome. O humanismo é tirar o relógio do pulso e colocar na gaveta, porque você atendendo pelo plano de doença não consegue atender uma pessoa em mais de 10 minutos. Uma médica chegou para mim um dia desses, em um desses cursos, e orgulhosamente me disse: doutor, eu atendo 60 pacientes por dia. Eu falei para ela: doutora, em qual momento a senhora deixou de perceber que não está mais praticando medicina? Porque é inadmissível que uma pessoa ponha um jaleco, saia da sua casa, entre no seu consultório, chega no final de um dia de trabalho e tem contabilizado 60 consultas. Eu sinto muito em discordar. Essa pessoa há muito tempo não está mais fazendo medicina. Ela se tornou uma máquina de brincar de fazer medicina. Ela brinca de fazer medicina. Do outro lado, o paciente brinca de ter sido atendido por um médico e assim, pela falta desse humanismo, nós vamos celebrando com as pessoas um pacto que eu costumo de chamar pacto generalizado de mediocridade. Eu pratico medicina de forma medíocre, passo a ter resultados medíocres, gerando um grau de insatisfação elevado entre os nossos pacientes que acabam gerando o quê? O abandono. Mas eu não tenho nenhum curso que tenha me ensinado a gostar de gente. Não fiz nenhum curso que tenha me mostrado a importância de coisas singelas, tratar as pessoas pelo nome. Bem-vinda, Dona Teresa. Um abraço afetuoso é terapêutico. Acolher as pessoas, tratá-las bem, são coisas absurdamente elementares. Mas o que é que eu aprendi? Uma das coisas na minha trajetória na medicina: quanto mais elementar é um conceito dentro da medicina, mais ele precisa ser explicado, mais eu preciso recorrer, porque mais dificuldade as pessoas têm de entender. As pessoas entendem o que é complexo, mas as pessoas têm dificuldade de entender o que é simples. É muito simples gostar de gente, mas poucos médicos praticam isso. É muito simples acolher, é muito simples dar um abraço, mas poucos conseguem sacrificar 40 canetas que tem dentro do bolso, 80 bordados que tem no jaleco, abraçar com afeto uma pessoa, porque vai amassar o seu jaleco ou vai tirar a tampa das suas canetas. Então é disso aqui que eu estou falando. Nós médicos lidamos com gente e para que nós possamos lidar com alto grau de sucesso e com alto grau de retenção, nós precisamos também ser gente. Não só na condição de humano, mas ter saúde para poder propiciar saúde às outras pessoas. O médico precisa ter saúde porque ele está falando de saúde. O médico precisa ser gente porque ele está lidando com gente. E eu não sei se vocês conhecem, uma coisa que eu gosto muito é de evocar no anagrama lá, no kanji japonês, a palavra médico significa algo mais ou menos como genjutsu. E no japonês, no kanji, genjutsu, que significaria medicina na língua portuguesa, traduzido literalmente significa doar amor. Olha que coisa extraordinária a sabedoria desse povo. Doar amor. Medicina, a arte de doar amor. E muitas vezes eu faço aos médicos que passam pelos nossos cursos a seguinte pergunta: doutor, eu não estou necessariamente interessado no seu currículo, na sua formação, no seu conteúdo teórico, mas eu estou interessado em que o senhor seja capaz de responder uma pergunta. Quando o senhor sai da sua casa, deixa a sua família, vai para o seu local de trabalho, aposta-se numa cadeira e passa a interagir com pessoas, o senhor está genuinamente doando amor? Ou o senhor está simplesmente trabalhando no piloto automático porque precisa cumprir uma determinada quantidade de consultas no dia? Chegou no ambulatório lá no Jabaquara, o chefe do ambulatório colocou 20 fichas para você fazer 20 consultas numa manhã e você tá louco que termine a 20ª pessoa e que falte logo umas 4 para você sair mais rápido e ir lá para o outro trabalho? O que é que você está fazendo realmente quando está praticando medicina? E se hoje a resposta que vier à sua cabeça é: doutor Ítalo, quando eu saio da minha casa, ponho o meu jaleco e começo a atender pessoas, eu estou sim doando todo o meu amor. Parabéns, você é um grande médico. Se você não está enxergando com nitidez que o que você faz quando pratica medicina é doar amor, você precisa parar um pouco, rever os seus conceitos e buscar praticar uma forma de medicina onde você resgate o seu sorriso, resgate a sua própria saúde e passe a doar amor. E é dessa forma que nós construiremos uma medicina melhor, com pessoas mais saudáveis, com médicos mais saudáveis, com pacientes mais saudáveis
e uma sociedade mais equilibrada e mais feliz. Portanto, uma condição indispensável para a prática de uma boa medicina é exercer o humanismo enquanto lidamos com humanos e enquanto humanos somos. Muito obrigado pela sua atenção. Gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para acessar mais conteúdos que podem solidificar a sua visão de saúde e empoderar-lhe através do conhecimento, conquistando uma saúde plena e uma vida feliz.